Olá, mulher linda, sábia e que edifica ao lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo o livro Levante-se e Ore, de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson ou com a Livrarias Família Cristã. Áudio 33. Inebriados pela gratidão. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Ensine a ser satisfeita na tua presença. Ensine o precioso poder da gratidão e do louvor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Seja grato em todas as situações. Amo este encorajamento da carta de Paulo à igreja de Filipos. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, do versos 4 ao 7. Decorei esses versículos há muitos anos, mas na minha mente eu os classificara como os meus versículos destinados a não me preocupar. Até que Ruth Graham ajudou-me a expandir a minha percepção. Fiquei hospedada na sua casa depois de gravar 2 entrevistas com Ruth e o Dr. Billy Graham. Ela e eu estávamos sentadas junto à lareira naquela noite, conversando sobre passagens e livros favoritos da Bíblia, e Ruth me disse que esse texto específico a havia ajudado em muitas ocasiões a ser grata em meio a uma tempestade. Enquanto conversávamos, ela expôs seus pensamentos e falou sobre a importância de agradecer a Deus, assim como de levar a Ele os nossos pedidos. Como mãe, ela disse que quando um de seus filhos estava passando por um momento difícil, ela orava com lágrimas para que Deus intervisse, focando somente no problema em questão e na necessidade do cuidado de Deus. Mas à medida que ela estudava o texto, Deus iluminou em seu coração a importância das ações de graças mesmo em meio às dificuldades. Esse conhecimento, ela me confidenciou, mudou tudo para ela. Ela mudou as coisas para mim também e tem sido libertador. Esse tipo de oração diz a Deus, embora eu ainda não tenha uma resposta, confio em ti, tu és bom e és o Deus em todas as situações. Aprendi essa lição no local em que acreditei que não aprenderia, um hospital psiquiátrico. Mencionei e escrevi sobre isso em outros livros. Minha luta contra a depressão e o tempo em que passei internada para tratá-la. Certa noite, enquanto eu era paciente ali, o setor de enfermagem atendeu um telefonema para mim de alguém que eu não conhecia. A enfermeira perguntou se eu sabia quem era a pessoa que havia telefonado e eu respondi que não. Se você ligar para uma ala psiquiátrica e mandar chamar uma paciente, o hospital não informará que essa pessoa é realmente um paciente. O que o hospital faz é fornecer uma linha particular para o uso deles, e eles podem dar o número dessa linha aos amigos e à família se desejarem. Mais tarde naquela noite, o telefone tocou, alguém atendeu e disse que era para mim. Fiquei surpresa, porque a única pessoa a quem eu dera o número havia sido minha mãe e eu sabia que aquela hora, com a diferença de fuso horário à Escócia, estava no meio da noite. Então imediatamente temi o pior e presumi que algo acontecera a alguém da minha família. Atendi o telefone e uma voz estranha perguntou se eu era a Sheila Walsh da televisão. Fiquei impressionada com a pergunta, mas devo ter respondido que sim, por causa da crítica pungente que se seguiu. Aquele homem desconhecido me disse que eu era uma desgraça para o corpo de Cristo e que ele faria tudo o que estivesse em seu poder para dizer às pessoas o quanto fosse possível que eu estava em uma instituição para doentes mentais dopada com drogas. Você pode imaginar o quanto eu fiquei arrasada e com ódio dele? Desliguei o telefone e caí de joelhos enquanto soluços rasgavam o meu corpo. Tudo o que aquele homem dissera confirmava o que eu já pensava a meu respeito. Eu me sentiria fraca e uma decepção. Eu sentia vergonha por simplesmente não conseguir sair do poço em que estava. Mais tarde, descobri que um dos outros pacientes contou à sua família que eu estava internada ali, e a notícia espalhou-se na igreja dele até chegar ao Senhor feliz. Com suas palavras, aquele estranho tomou cada pensamento secreto que ecoava pelo porão da minha alma e o colou em uma parede diante de mim para que eu não pudesse mais ignorar o que acreditava ser de verdade.
E embora isso me doesse tremendamente na época, sou profundamente grata por esse presente. Agora, antes que você pense que talvez eu precise de outra pequena viagem até a ala psiquiátrica com trancas nas janelas, deixe-me explicar o que quero dizer, porque acredito que viver com um coração grato, haja o que houver, transformará a sua vida. Aquela experiência terrível veio de um cristão julgador e insensível, mas meu Pai, Deus, pegou-a e usou para o bem. Tudo que aquele homem disse eu já havia pensado, mas não ousava dizer em voz alta. Eu podia achar que tinha tudo bem encoberto, mas o que estava dentro de nós irá nos afetar até que lidemos com essas coisas, quer gostemos, quer não. E enquanto aqueles sentimentos estavam enterrados dentro de mim, continuavam a emitir o seu veneno peculiar. Com eles todos sobre a mesa de uma maneira que me levou a me prostrar de joelhos. Deus, com a ajuda de alguns médicos e enfermeiros cristãos maravilhosos, podia começar a me curar da vergonha que me pertencia. Em minha posição, quando olho para a minha vida atualmente, creio que Deus é soberano em todo o tempo. Nada, absolutamente nada que acontece na sua vida ou na minha vida é surpresa para Ele. Tudo tem de passar pelas suas mãos de misericórdia. Agora, muitas vezes, nós não conseguimos prever o que vai acontecer de modo que as coisas nos derrubam. Mas mesmo nesse lugar de prostração, enquanto cambaleamos devido ao que acabou de acontecer, podemos agradecer. Não estou sugerindo que simplesmente nos levantemos e neguemos o fato, como se nada tivesse acontecido, absolutamente. O que estou dizendo é que mesmo em alguns dos momentos mais dolorosos da vida, no mais profundo do meu espírito, agradeço a Deus. Agradeço a Deus porque Ele sabia que isso estava prestes a acontecer e providenciou tudo o que precisei para passar pela situação. Há um ditado que diz que ou somos vítimas desse mundo ou não somos. Se Cristo não tivesse vindo e levado todo o pecado e todo o ódio sobre ele, não haveria esperança para nós. Mas ele veio, morreu e ressuscitou dos mortos, portanto não somos vítimas. Uma de minhas amigas queridas entende isso, o nome dela é Evelyn Husband, que em português significa marido. E gosto de brincar com ela por causa disso. O pastor lhe perguntou, você aceita o seu marido como seu marido? Embora ela tenha um senso de humor maravilhoso e seja gentil bastante para rir da minha pergunta antiquada, ela também passou por maus momentos. Talvez você se lembre da história dela. Rick foi um astronauta da NASA em Houston, Texas. Ele morreu em 1º de fevereiro de 2003, sobre a parte sul dos Estados Unidos, quando a nave espacial Columbia e sua tripulação pereceram durante a reentrada na atmosfera. 16 minutos antes da aterrissagem prevista. Evelyn esperava junto à faixa de aterrissagem com sua filha Laura e seu filho Mateus. Eles viram a contagem regressiva e quando ela chegou a 0 e começou a contagem progressiva outra vez, Evelyn soube que algo terrível havia acontecido. Mas ela disse que mesmo naquele instante se viu agradecendo a Deus por todos os versículos que ela e seus filhos tinham gravado em seus corações e suas almas. Nos dias e nas semanas que se seguiram, algumas das esposas dos astronautas foram entrevistadas em rede nacional. E a fé de Evelyn se destacou como um diamante lapidado em meio à noite escura em que ela estava. Quando Evelyn foi como convidada ao Mulheres de Fé no ano seguinte, ela nos disse que o Salmo 23 havia assumido um novo significado para ela. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Salmos 23, versos 4. Eleanor nos lembrou de que para haver sombra é preciso que haja luz, que não é possível lançar uma sombra em meio à escuridão completa. Por causa do sacrifício de Cristo, Evelyn, Laura e Mateus podiam andar e algumas vezes rastejar em direção à cura, sempre na companhia do pastor. Por isso, eles eram eternamente gratos. Um diário de gratidão. Não sei como está a sua vida hoje, se você diria que está vivendo os melhores dias ou os mais difíceis, ou talvez como eu, uma mistura de ambos. Sugiro que comece a fazer um diário de gratidão. Esse não é um diário de oração, o que obviamente é algo maravilhoso de se fazer e que pode enriquecer grandemente a sua vida de oração. Ao contrário, esse é apenas para anotar todas as coisas pelas quais você é grato.
Nosso diário de oração reflete os nossos pedidos, mas o de gratidão deve conter a maneira como Deus atendeu às nossas orações, ou pode ser simplesmente uma porta de entrada para a adoração e o assombro diante das coisas que Deus fez. Acho muito útil usar meu diário de gratidão em oração. Ele me dá um relato por escrito da fidelidade e da bondade de Deus. Amo lembrar a Deus todas as grandes coisas que Ele fez. Talvez você pense que se acrescentar mais uma coisa à sua lista de tarefas, isso levará ao limite, e você me telefonará para perguntar o nome do hospital psiquiátrico com trancas nas janelas. Relaxe, essa não é uma tarefa difícil. Apenas mantenha qualquer tipo de diário junto à sua cama, e todas as noites, anote 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser por uma passagem bíblica que você leu ou por uma amiga que telefonou para iluminar o seu dia. Pode ser porque quando alguém disse algo desagradável, você não deixou que isso criasse raízes em seu coração, mas jogou tudo no lixo. Pode ser por uma flor em seu jardim ou pelo fato de que sua filha percebeu que existe um cesto de roupa suja e conseguiu colocar as meias sujas dela dentro. Você captou a mensagem, não é? É apenas uma maneira de tirar o foco de todas as coisas que não estão dando certo e agradecer a Deus por tudo que está funcionando. Mas mesmo se você optar por não escrever em um diário, separe algum tempo para estar consciente da misericórdia e do amor de Deus. Abrace a oportunidade de ir a Ele em oração sem qualquer grande necessidade ou preocupação, mas simplesmente para expressar a sua gratidão. A cada dia, em meio à loucura de tudo que você precisa fazer, reserve tempo para parar e muito deliberadamente voltar o rosto e o coração para seu Pai e dizer obrigado. Quando fizer isso, faça deste momento a sua declaração de fé de que haja o que houver naquele dia, Deus ainda está no trono e Ele o segurará e lhe dará toda a graça de que você precisa. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. Ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Ao som da lira de 10 cordas e da citara e da melodia da harpa. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos. O insensato não entende, o tolo não vê que, embora os ímpios brotem como a erva e floresçam, todos os malfeitores serão destruídos para sempre. Pois tu, Senhor, és exaltado para sempre. Mas os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os malfeitores. Tu aumentastes a minha força como a do boi selvagem. Derramaste sobre mim óleo novo. Os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Os meus ouvidos escutaram a debandada dos meus maldosos transgressores. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto. Permanecerão viçosos e verdejantes para proclamar que o Senhor é justo. Ele é minha rocha, nele não há injustiça. Salmo 92. Uau! Glória a Deus! É um privilégio poder estar lendo esse livro com você e eu sou grata por isso. E que você seja grata por estar ouvindo essas reflexões, que você seja encorajada a fazer um diário de gratidão, ou mesmo se você achar que não consegue fazer o diário, que você tenha um compromisso leal com o Senhor e disciplinado de todos os dias agradecê-lo por tudo que Ele tem feito em sua vida, por aquilo que Ele não fez, por aquilo que Ele ainda vai fazer, sabe? Deus, Ele é poderoso. E a gratidão nos torna vistos de uma forma especial pelo nosso Pai. Quando nós reconhecemos quem nós somos nele e que nós dependemos dele, e somos gratos por essa dependência, sabe? O Senhor, Ele é louvado, Ele é engrandecido. E o coração dele se alegra com essa atitude. E ele tem o desejo de estar conosco, de nos abraçar e nos fazermos sentir-nos amadas. Sabe, o Pai te ama. Seja grata por isso. Seja grata pela benevolência do Senhor na sua vida. Independente do que possa ter acontecido na sua vida, o Senhor continua sendo bom. Um grande beijo
e até o nosso próximo áudio.